Olá, tudo bem? Eu sou o professor Jorge Palma, esse é o canal Meditando Direito e nesse vídeo eu quero explicar para as senhoras e os senhores o processo legislativo da medida provisória. A medida provisória é uma importante espécie normativa primária. Espécie normativa primária são aquelas que estão previstas no artigo 59 da Constituição Federal. Nós temos ali, por exemplo, a medida provisória, a lei complementar, a lei ordinária, a lei delegada, a medida provisória, o decreto legislativo, as resoluções. Todas as espécies normativas que estão relacionadas no artigo 59 da Constituição Federal são chamadas de espécies normativas primárias. Além delas, nós temos as espécies normativas secundárias, que são aquelas espécies normativas que não encontram previsão no artigo 59 da Constituição Federal. As espécies normativas secundárias, elas devem obediência hierárquica às espécies normativas primárias. Tudo bem? A medida provisória é uma espécie normativa primária porque está prevista no artigo 59, inciso 5 da Constituição Federal. A medida provisória, ela substitui o antigo decreto-lei, que não existe mais no nosso ordenamento jurídico. Então, com a edição da Constituição Federal em 5 de outubro de 1988, desaparece do nosso sistema normativo o decreto-lei e surge a medida provisória. A medida provisória foi buscar inspiração no direito italiano, no chamado decreti-legge do direito italiano, mas existe uma diferença fundamental. No direito italiano, o decreti-legge, a medida provisória de lá, é editada pelo primeiro-ministro que tem responsabilidade política sobre essa medida. Quer dizer, se o decreti-legge não for aprovado pelo parlamento, cai o gabinete do governo. Por isso, evidentemente, que o primeiro-ministro vai tomar todo o cuidado do mundo antes de editar uma medida dessa, só vai editar se tiver absoluta certeza de que vai ser aprovado e convertido em lei, porque não vai arriscar o gabinete do governo. Já no direito brasileiro, as medidas provisórias são editadas pelo presidente da República sem essa responsabilidade política. O pior que pode acontecer, portanto, é a medida provisória não ser aprovada pelo parlamento e não ser, então, convertida em lei. É por isso que, desde a edição da Constituição Federal, da promulgação em 5 de outubro de 1988, absolutamente todos os governos que se seguiram nesse período de redemocratização do Brasil, editaram centenas de medidas provisórias. De fato, e já nesse atual governo, uma das primeiras providências que se tomou ao tomar posse foi a edição de medidas provisórias. Então, é uma espécie normativa muito comum, muito presente na vida política e jurídica do nosso país, por isso precisa ser bem compreendido e estudado. O processo legislativo, o disciplinamento da medida provisória, ele vem estabelecido no artigo 62 da Constituição Federal. O processo legislativo da medida provisória está na Constituição, no artigo 62 da Constituição Federal. Vamos então analisar o processo legislativo e as regras da medida provisória. A primeira coisa que preciso explicar para as senhoras e os senhores é a questão da legitimação para a edição de medida provisória. E então explico. O único legitimado, o legitimado exclusivo para edição de medida provisória é o presidente da República. O presidente da República é legitimado exclusivo, tem competência privativa para editar medida provisória. Nenhuma outra autoridade no nosso país pode editar medida provisória. Aí surge uma dúvida. Será que o presidente da República pode delegar a alguma outra autoridade a edição de medida provisória? Nós vamos ao artigo 84 da Constituição Federal, porque ele traz a competência privativa do presidente da República. E nós encontramos no artigo 84 o seguinte: compete privativamente ao presidente da República, inciso 26, editar medidas provisórias com força de lei, nos termos do artigo 62 da Constituição Federal. Pois bem, é competência exclusiva, é competência privativa do presidente da República a edição de medida provisória. Quem diz isso? O artigo 84, inciso 26 da Constituição diz isso. Compete privativamente ao presidente da República, inciso 26, editar medidas provisórias com força de lei, nos termos do artigo 62. Vamos ao artigo 62, caput da Constituição. Ele diz:
Em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Então veja, analisando o artigo 84, inciso 26 da Constituição Federal e o artigo 62, caput da Constituição Federal, percebemos que a legitimidade para a edição de medidas provisórias é exclusiva e privativa do presidente da República. Mas persiste a dúvida, será que ele pode delegar? E a resposta é não. Trata-se de uma competência exclusiva, privativa e indelegável. Por quê? Porque no artigo 84, parágrafo único da Constituição Federal, estão as iniciativas privativas do presidente da República que ele pode delegar. Então, o artigo 84 da Constituição estabelece as competências privativas do presidente da República e, no seu parágrafo único, indica quais destas competências privativas podem ser delegadas. E entre elas não se encontra a competência para a edição de medidas provisórias. Então, a edição de medidas provisórias é uma competência exclusiva, privativa e indelegável do presidente da República. Apenas o presidente da República pode editar medidas provisórias. Muito bem. Mas existem pressupostos constitucionais para a edição de medida provisória? Existem dois pressupostos constitucionais. Quais são esses pressupostos? A relevância e a urgência. Onde nós os encontramos? No artigo 62, caput da Constituição Federal. Leio novamente para as senhoras e os senhores. Em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Em caso de relevância e urgência. A relevância e a urgência, então, são pressupostos constitucionais. O presidente da República só pode exercer essa sua competência exclusiva, privativa e indelegável de editar medidas provisórias se estiverem presentes os dois pressupostos, os dois concomitantemente, a relevância e a urgência. Na vida política do nosso país, se as senhoras e os senhores forem analisar com calma as medidas provisórias, verão que muitas delas nem tinham esses pressupostos, principalmente a questão da urgência. Mas a Constituição os exige. Se for editada uma medida provisória sem relevância, sem urgência, que são pressupostos constitucionais, essa medida provisória está eivada de nulidade. Por quê? Porque é inconstitucional, porque desobedece o processo legislativo determinado pelo artigo 62 da Constituição. Se não houver relevância, se não houver urgência, se não estiverem presentes os pressupostos constitucionais, é eivado de nulidade, porque é inconstitucional. Então, dois pressupostos constitucionais, a relevância e a urgência, encontrados no artigo 62, caput da Constituição Federal. Muito bem. O presidente da República, então, tem uma competência exclusiva, privativa, indelegável de editar medidas provisórias, mas será que o presidente da República pode editar medida provisória sobre todo e qualquer assunto? Não. Existem limitações materiais. Onde está essa limitação material? Onde estão essas limitações materiais? No artigo 62, parágrafo 1º da Constituição Federal. Então a Constituição Federal veda, proíbe, não admite a edição de medidas provisórias com relação a determinadas matérias. Vou citar algumas exemplificativamente. Nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partido político, direito eleitoral, direito penal, processo civil, organização do Poder Judiciário, Ministério Público, garantias de seus membros, planos plurianuais, matéria reservada à lei complementar. Matéria reservada à lei complementar também não pode ser disciplinada por medida provisória. Então, veja, existe limitação material. Existem certas matérias que não podem ser disciplinadas pelo presidente da República através de medidas provisórias,
A limitação material está registrada no artigo 62, parágrafo 1º da Constituição Federal. Fora isso, o presidente, então, pode editar medidas provisórias. E essas medidas provisórias, elas entram diretamente no nosso sistema normativo? Elas valem diretamente ou depende de alguma coisa? Veja, diz o artigo 62, em caso de relevância e urgência, que são os pressupostos constitucionais, o presidente da República, competência exclusiva, privativa e indelegável, poderá adotar medidas provisórias com força de lei. Então o presidente edita a medida provisória, ele publica ela no Diário Oficial e ela imediatamente começa a valer com força de lei ordinária. E o presidente então vai comunicar ao Congresso Nacional de que editou essa medida provisória. Por quê? Para que o Congresso Nacional analise essa medida provisória. Porque veja bem, como é a lógica normal, o sistema normal do processo legislativo? Primeiro, o Congresso Nacional analisa um projeto de lei. Se esse projeto de lei for aprovado, for sancionado, for promulgado, for publicado pelo presidente da República, então ingressa no nosso sistema normativo e adquire eficácia e passa a valer. No caso da medida provisória, esse sistema é invertido. O presidente sozinho, por ato unilateral, exercendo essa sua competência exclusiva, privativa e indelegável, edita a medida provisória. Veja, o presidente está legislando. Ele edita a medida provisória, publica ela e ela passa a valer com força de lei ordinária. E o presidente comunica ao Congresso Nacional para que o Congresso Nacional analise e delibere sobre essa medida provisória, que poderá ou não se transformar em lei. Beleza. Mas qual é o prazo que o Congresso Nacional tem para fazer isso e quanto tempo vale a medida provisória? Se as senhoras e os senhores observarem o parágrafo 3º da Constituição Federal, perceberão que a medida provisória, ela perde a eficácia se ela não for aprovada no prazo de 60 dias, prorrogáveis por mais 60 dias, na forma do parágrafo 7º da Constituição Federal. Então está lá registrado no artigo 62, parágrafo 3º. As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos parágrafos 11 e 12, perderão eficácia desde a edição, então é retroativa, né? É ex tunc, é retroativo, desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de 60 dias, prorrogável nos termos do parágrafo 7º, uma vez por igual período. E diz o parágrafo 7º, prorrogar-se-á uma vez por igual período a vigência de medida provisória que no prazo de 60 dias, contado de sua publicação, não tiver a sua votação encerrada nas duas casas do Congresso Nacional. Então, qual é o prazo pelo qual permanece em vigor, permanece válida uma medida provisória? 60 dias, diz o parágrafo 3º do artigo 2º, prorrogável uma única vez por mais 60 dias, na forma do parágrafo 3º e parágrafo 7º do artigo 62 da Constituição Federal. Essa prorrogação não depende de ato do presidente da República, ela é automática por ato do próprio parlamento. Então o presidente edita a medida provisória, ela vale por 60 dias. Se em 60 dias não for discutida, não for analisada, não for votada pelo Congresso Nacional, o próprio Congresso Nacional automaticamente vai prorrogar essa medida provisória por mais 60 dias. Isso não depende do presidente da República. Tudo bem? Então essa prorrogação ela é automática. Outro detalhe interessante de observar é que, segundo o parágrafo 4º do artigo 62 da Constituição Federal, o prazo da medida provisória começa a contar da sua publicação. Ele começa a contar da publicação. Então, publicou a medida provisória, começa a contar o prazo. Mas ele se suspende durante os períodos de recesso do Congresso Nacional. Quais são os períodos de recesso? Segundo o artigo 57 do Congresso Nacional, segundo o artigo 57 do Congresso Nacional, nós temos recesso do período de 18 a 31 de julho e de 23 de dezembro a 1º de fevereiro. Perdão.
Então, de 18 a 31 de julho e de 23 de dezembro a 1º de fevereiro é período de recesso do Congresso Nacional. Nesse período, fica suspensa a contagem de prazo da medida provisória. Tudo bem? Outra questão importante. A existência de medida provisória pendente de apreciação, no Congresso Nacional não é motivo que justifique a convocação extraordinária do Congresso Nacional. Quem diz isso? O artigo 57, parágrafo 8º da Constituição. Não é motivo para convocar extraordinariamente o Congresso Nacional a existência de medidas provisórias pendentes de apreciação. Porém, se por um outro motivo qualquer o Congresso Nacional for convocado extraordinariamente e houverem medidas provisórias pendentes de apreciação, elas serão automaticamente incluídas na pauta de convocação extraordinária. Então veja, convocar o Congresso extraordinariamente para analisar medidas provisórias que estejam pendentes de apreciação, não pode. Mas se o Congresso Nacional for convocado extraordinariamente no período de recesso para analisar alguma outra questão e houverem medidas provisórias pendentes de apreciação, elas serão automaticamente incluídas na pauta para que sejam analisadas também. Tudo bem? Então perceba, o prazo máximo de uma medida provisória é de 60 dias, prorrogável uma única vez por mais 60, então vai chegar no máximo a 120 dias. No final de 120 dias, quais são as possibilidades? A medida provisória pode ter sido convertida em lei do jeito que foi editada, o Congresso Nacional aprovou, virou lei, pronto, ingressou definitivamente no nosso sistema normativo. A medida provisória pode ter sido expressamente rejeitada pelo Congresso Nacional, o Congresso Nacional analisou, votou e rejeitou, disse não, e aí ela foi arquivada, acabou a medida provisória, ou a medida provisória não foi analisada pelo Congresso Nacional nesse prazo, não foi analisada, e aí ela é tacitamente revogada, porque acabou o prazo de 120 dias que a Constituição estabelece e ela não foi analisada. Tudo bem? Vale lembrar que a contagem de prazo, na forma do 62, parágrafo 4º, começa a partir da publicação e que essa contagem se suspende no período de recesso do Congresso Nacional, tá bom? O presidente da República, ao editar uma medida provisória, ele deve comunicar imediatamente ao Congresso Nacional. Como que ele vai fazer isso? Ele vai comunicar o presidente do Congresso Nacional, que é também o presidente do Senado. Quando o Congresso for comunicado, o que vai acontecer? A primeira coisa que vai acontecer é que essa medida provisória tem que ser analisada por uma comissão mista, na forma do artigo 62, parágrafo 9º da Constituição. Essa comissão mista é uma comissão formada por 12 deputados federais e 12 senadores. Então, formar-se-á uma comissão mista com 12 deputados federais e 12 senadores e eles vão analisar essa medida provisória. Eles vão analisar a existência dos pressupostos de relevância e urgência e vão analisar o mérito dessa medida provisória. E aí, então, eles vão emitir um parecer. Neste parecer, eles podem recomendar a aprovação da medida provisória, da maneira como ela foi editada. Eles podem apresentar um projeto de lei de conversão, se eles entenderem que tem que mudar alguma coisa. Então, eles apresentam um projeto de lei de conversão, ou essa comissão mista pode sugerir a rejeição da medida provisória. Muito bem. Depois que passar por essa comissão mista de deputados e senadores, 12 deputados e 12 senadores, o que vai acontecer? A medida provisória vai começar a ser discutida e votada. Como se trata de um ato normativo do presidente da República, a casa iniciadora é a Câmara dos Deputados. Isso está determinado no artigo 62, parágrafo 8º da Constituição. A votação da medida provisória se inicia na Câmara dos Deputados. Então, a Câmara dos Deputados é a casa iniciadora e o Senado Federal é a casa revisora, né? A apreciação nas casas do parlamento ocorre separadamente. Então, primeiro na Câmara dos Deputados, que é a casa iniciadora, depois no Senado, que é a casa revisora.
Evidentemente, a medida provisória só vai ser analisada pelo Senado se tiver sido aprovada na Câmara, porque se já foi rejeitada na Câmara, não tem nem necessidade de enviar para o Senado, porque já foi rejeitada. A medida provisória para converter em lei tem que ser aprovada nas duas casas, tudo bem? Ela é discutida e votada em cada uma das casas do Congresso Nacional, começando na Câmara e depois no Senado, em um único turno de discussão e votação. Então discute uma vez na Câmara, discute uma vez no Senado, pronto e acabou. Tudo bem? Quando chegar na Câmara, casa iniciadora, antes de analisarem o mérito, os deputados no plenário deverão analisar de novo a presença dos pressupostos constitucionais da relevância e urgência. Se eles entenderem que não tem relevância ou urgência, já rejeitou a medida provisória. Se eles entenderem que tem relevância e que tem urgência, aí eles analisam o mérito, podem aprovar ou rejeitar. Rejeitou, acabou ali, arquivo e pronto, nem vai para o Senado, que é a casa revisora. Aprovou, vai para o Senado. Chegou no plenário do Senado, os senadores vão de novo analisar previamente se estão presentes os pressupostos constitucionais de relevância e urgência. Se os senadores entenderem que não, pronto, está rejeitada, arquiva. Se os senadores entenderem que estão presentes os pressupostos constitucionais de relevância e urgência, eles passam então a analisar o mérito da medida provisória e podem aprovar ou rejeitar. Tudo bem? Qual é o quórum para aprovação de uma medida provisória? A medida provisória tem força de lei ordinária, portanto é aprovado com quórum de lei ordinária, que está lá no artigo 47 da Constituição, que é de maioria simples ou relativa. Então a medida provisória tem força de lei ordinária, é aprovado com quórum de lei ordinária, que segundo o artigo 47 da Constituição Federal é de maioria simples ou relativa. Lá na casa revisora, então, a medida provisória vai primeiro passar pela Câmara, que é a casa iniciadora. Se for aprovado, vai para a casa revisora, que é o Senado. O Senado pode rejeitar, o Senado pode aprovar ou o Senado pode sugerir modificações. Se o Senado sugerir modificações, essa medida provisória volta para a Câmara, que é a casa iniciadora, para que a Câmara analise as emendas que foram acrescentadas pelo Senado. Tudo bem? Diz o artigo 62, parágrafo 6º da Constituição, que se a medida provisória não for analisada em uma das casas do Congresso Nacional, em cada uma, no prazo de 45 dias, ela entra em regime de urgência constitucional. Então está na Câmara, passou de 45 dias, passou de 45 dias, não foi analisada, entra em regime de urgência constitucional. Está no Senado, há mais de 45 dias, não foi analisada, entra em regime de urgência constitucional. E o que acontece? Tranca a pauta. Em regime de urgência constitucional fica trancada a pauta, não pode discutir outras coisas. Porém, o Supremo Tribunal Federal, analisando essa questão do trancamento da pauta, entendeu que não haverá trancamento de pauta em relação à proposta de emenda constitucional, a projeto de lei complementar, a decreto legislativo, a resolução e a projeto de lei ordinária em que não caiba edição de medida provisória. Então, tranca a pauta do quê? Se entrar em regime de urgência constitucional. Tranca a pauta apenas e unicamente de projeto de lei ordinária de matéria que a Constituição permita seja disciplinado por medida provisória. Veja, se tiver uma medida provisória pendente de apreciação na Câmara ou no Senado há mais de 45 dias, entre em regime de urgência constitucional e tranca a pauta daquela casa legislativa. Mas só não poderá ser discutida lei ordinária de matéria que possa ser analisada por medida provisória. As outras espécies normativas, a pauta não fica trancada, é o que entendeu o Supremo Tribunal Federal. Se a medida provisória for discutida e votada nas duas casas do Congresso Nacional e for aprovada sem nenhuma emenda, ela é promulgada pela mesa do Senado. Não precisa ir para o presidente para sanção ou veto? Não, porque já foi o presidente que editou a medida provisória, ela foi aprovada do jeito que ele editou, então ele não tem como ser contra, não tem como vetar nada, ele já é a favor, porque foi ele que escreveu.
Agora, se a medida provisória for aprovada com alterações, seja pela Câmara, seja pelo Senado, se houverem alterações, então ela é encaminhada ao presidente da República para sanção ou veto. O presidente da República pode sancionar ou vetar aquela parte em que foram feitas as alterações, seja pela Câmara, seja pelo Senado. Tudo bem? Se a medida provisória não for apreciada nesse prazo de 120 dias, ela está tacitamente rejeitada, ela perde a eficácia desde a edição, o efeito é retroativo e é extunc, né? O efeito é retroativo. Se for rejeitada expressamente, ela perde também a eficácia extunc. Então, o efeito da rejeição é retroativo, retroage ao momento em que a medida provisória foi publicada. Tudo bem? Mas veja, essa medida permaneceu valendo com força de lei ordinária por até 120 dias. Ela pode ter gerado vínculos jurídicos, existem relações jurídicas daí decorrentes, e agora a medida provisória foi rejeitada expressamente ou tacitamente, a rejeição projeta efeitos para o passado, extunc, é retroativa. Como é que ficam essas relações jurídicas que surgiram durante esse período? Segundo o artigo 62, parágrafo 11, né, da Constituição Federal, né, se a medida provisória, né, se a medida provisória não for editada, cabe ao Congresso Nacional disciplinar por decreto legislativo as relações jurídicas daí decorrentes. Cabe ao Congresso Nacional disciplinar por decreto legislativo as relações jurídicas daí decorrentes. E o Congresso Nacional tem 60 dias para editar esse decreto legislativo, dizendo como é que ficam aquelas relações jurídicas que surgiram enquanto estava em vigor a medida provisória. Se em 60 dias o Congresso Nacional não editar esse decreto legislativo, as relações jurídicas permanecem válidas de acordo com o que determinava a medida provisória. O que é um absurdo, porque vejam só, o presidente da República editou uma medida provisória, ela permaneceu valendo ali por 120 dias, gerou relações jurídicas. Essa medida provisória foi tacitamente ou expressamente rejeitada, a rejeição gera efeitos retroativos, extunc, retroage ao momento de surgimento, é como se nunca tivesse existido. Aí o Congresso Nacional tem 60 dias para editar um decreto legislativo e dizer como é que ficam aquelas relações jurídicas que surgiram daquele período. Até aí tudo bem. Mas se ele não faz isso, elas permanecem regidas pela medida provisória que não existe mais. Elas permanecem regidas por uma medida provisória que foi rejeitada e que não existe mais, porque o efeito da rejeição é retroativo ao momento da edição da medida. Então, é uma solução esdrúxula essa da Constituição, mas é o que está valendo. É absurdo, mas é o que está valendo. A medida provisória que for rejeitada, segundo o artigo 62, parágrafo 10 da Constituição Federal, ela não pode ser novamente editada na mesma sessão legislativa, ou seja, no mesmo ano. Na mesma sessão não pode. No ano seguinte pode, no mesmo ano não. Qual que é o impacto de uma medida provisória no nosso ordenamento jurídico? Veja, a medida provisória, ao ser editada pelo presidente, foi publicada, tem eficácia imediata com força de lei ordinária e ela suspende a eficácia das disposições legais em sentido contrário. Veja, suspende a eficácia, ela não revoga. As disposições legais em sentido contrário têm suspensa a sua eficácia. Por quê? Porque se a medida provisória for aprovada e convertida em lei, aí então as disposições em sentido contrário da legislação serão revogadas. Agora, se a medida provisória for rejeitada, expressa ou tacitamente, o ordenamento jurídico anterior que estava com a eficácia suspensa recupera a sua eficácia. Por isso que a medida provisória, ela não revoga disposições em contrário, somente suspende a eficácia. Se for convertida em lei, a lei vai produzir essa revogação, tudo bem? Se a medida provisória for rejeitada, o ordenamento jurídico que estava com a eficácia suspensa
readquire essa sua eficácia. Outra coisa, o presidente da República edita uma medida provisória. Ela entrou em vigor imediatamente com força de lei ordinária a partir da publicação. Vai para o Congresso Nacional analisar. E se o presidente da República mudar de ideia, se arrepender? Será que ele pode pegar e retirar, o presidente da República pode retirar da apreciação do Congresso Nacional essa medida provisória? O Supremo Tribunal Federal entendeu que não. O presidente editou a medida provisória, publicou ela, está valendo, comunicou ao Congresso, ele não pode mais retirar a medida provisória, porque ele estaria o presidente ao fazer isso, a frustrar a atuação do Congresso Nacional no exercício da sua função legítima. Então, o presidente não pode retirar a medida provisória. Mas o presidente da República pode editar uma outra medida provisória abrogando a medida provisória anterior. Então, o presidente da República edita uma medida provisória. Ela entrou em vigor com força de lei ordinária, automaticamente. Foi para o Congresso analisar. O presidente da República se arrependeu. Pode retirar? O STF disse, não pode. Mas o que o presidente da República pode fazer? Ele edita uma outra medida provisória abrogando, que é a revogação total da medida provisória anterior. Isso ele pode? Pode. Só que veja, aí serão duas medidas provisórias para o Congresso analisar, né? Porque o Congresso Nacional pode rejeitar a medida provisória abrogatória e aprovar a medida provisória primeira que o presidente tinha editado, tá certo? O Congresso Nacional pode, tá? Ou o Congresso Nacional pode rejeitar as duas, né? Aí é o Congresso que vai analisar, mas é só isso que o presidente pode fazer. Evidentemente, o presidente, ao editar uma medida provisória, se depois ele se arrepender e antes do Congresso Nacional ter analisado, como ele pode editar uma nova medida provisória abrogando, que é a revogação total da medida provisória primeira, ele pode também editar uma nova medida provisória apenas alterando trechos da primeira medida provisória. Então, veja, o presidente editou uma medida provisória, depois ele se arrependeu de alguma coisa, antes do Congresso analisar aquela medida provisória, o Congresso Nacional, ele vem e edita uma segunda medida provisória, alterando os termos da medida provisória primeira. Tudo bem? Ele pode fazer isso? Pode. Mas o Congresso Nacional vai analisar as duas medidas, né? Ele pode derrubar, rejeitar a segunda medida provisória que alterou os trechos da primeira e manter a primeira do jeito que ela foi inicialmente elaborada. Aí é o Congresso Nacional que vai analisar. Tudo bem? Bom, essas eram as informações que me cabiam apresentar nesse momento a respeito da medida provisória, o processo legislativo da medida provisória. Analisa aí, vê se você entendeu direitinho, vê se tem mais alguma dúvida. Se tiver, manda aqui no canal e eu vou tentar responder para as senhoras e os senhores, tá bom? Espero que o vídeo tenha sido útil. Se você gostou, compartilha, divulga com os amigos, curte aí o canal para incentivar o professor a continuar fazendo esse trabalho e explicando temas de direito, tá bom? Muito obrigado, bom estudo, beijo no coração, até mais.